Bom, gente, agora vamos falar sobre relacionamento. É o nosso segundo episódio desta série, são 4 episódios dessa série. E hoje nós vamos falar sobre ciúmes. Você tem ciúmes? E olha, gente, é limites, né? Entre o cuidado e o controle. Será que é bom? Quem nos ajuda a entender melhor sobre esse tema, recebo ela mais uma vez aqui, a psicóloga Júlia. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. Que bom. Vamos lá. O que é o ciúmes? Existe o ciúmes bom? É um sinal de amor ou é um reflexo de insegurança? Todo mundo me pergunta se ciúmes é reflexo de amor, ou é um sinal de amor, é uma prova de amor. E eu preciso começar falando que não, ciúmes não é prova de amor. Por mais que seja uma coisa assim, eu sinto ciúmes do meu parceiro, então significa que eu tenho um medo de perder aquela pessoa, eu me importo com aquela pessoa. Até aí tudo bem. Mas a gente precisa entender o que você faz com esse sentimento. Então, o ciúmes é um sentimento. Ele é um mix de uma ansiedade, então eu imagino que pode acontecer, com uma raiva ali de eu acho que eu não sei o que vai realmente acontecer. E esse sentimento misto, ele é um sentimento muito impulsivo. E aí ele vai ser ou não saudável, dependendo de como a pessoa age. Então, a gente sentir ciúmes não é um problema, porque a gente não tem problema sentir nenhum sentimento. É humano, tá tudo bem? Tá tudo bem sentir ciúmes. Então. Tudo vai depender de como que você funciona quando você sente ciúmes. Então, eu sinto ciúmes e vou lá tentar controlar o meu parceiro para que eu não sinta esses ciúmes, aí pode se tornar um relacionamento mais tóxico, mais abusivo. Eu sinto ciúmes e eu trago isso como uma maneira da gente conversar, para que eu sinta mais segurança, para que eu deixe de sentir esses ciúmes, então tá tudo bem, não tem problema, faz parte realmente da relação. Então pode, inclusive, falar, né? Precisa ser falado. Aí, gente, que legal. A gente precisa assumir principalmente o que a gente sente. Como é um sentimento muito intenso, quanto mais a gente fala sobre esses sentimentos intensos, menos fantasiosos eles ficam e mais fácil de lidar ele fica. Então é muito melhor você chegar na pessoa que está com você e falar assim, olha, não gosto quando você faz isso, porque eu me sinto inseguro, eu me sinto enciumado. A outra pessoa, ela tem a chance de não fazer. Certo. Muito diferente de você ficar agindo ali nas escondidas, ali, tentando lidar sozinho com aqueles... Se rebatendo, Exatamente. Tentando dizer que não gostou, mas de outro jeito, né? De outro jeito, fazendo birrinha, fazendo joguinho. E aí isso só aumenta aquela sensação e aquele desconforto que está acontecendo ali. Nossa, legal você falar isso, porque normalmente, vou falar sintomas, o jeito, o comportamento das pessoas que não falam que sentem ciúmes, normalmente é tão violento, né? Vai pra violência, né? Vai pra violência, porque os sentimentos, se a gente não fala sobre eles, eles crescem. E aí aquela pessoa que ela tenta esconder o máximo que ela é ciumenta, o sentimento dentro dela, chega numa hora que ele fica muito grande e ele fica incontrolado. E aí quando a pessoa começa a ter comportamentos mais impulsivos, mais abusivos, e pode ser um comportamento agressivo. Então, tanto verbal quanto físico, né? Ali, tanto verbal físico, a pessoa físico. Começa a bater porta, então não vai, não faz. Até porque a gente está falando de um sentimento de raiva. E a raiva, ela traz isso, é físico, ela traz adrenalina, ela traz essa sensação de eu preciso me defender. Então, instintivamente, a pessoa realmente ela vai para esse lado mais agressivo. E é por isso que a gente precisa conversar, porque por mais instintivos que nós sejamos, que a gente é humano, animais, nós também somos racionais, então a gente precisa aprender a racionalizar em cima disso. Olha que interessante. Vamos dar alguns exemplos? A gente acompanha assim, pessoas, casais, em situações assim, de relacionamento, por exemplo, principalmente com ex, né? Então, o parceiro ali, ele não gosta que a namorada, a esposa fale com o ex, né? Ele tem ciúmes, ele tem razão? Se ele tem razão, depende da situação. Mas eu falo que assim, a gente precisa entender o limite que existe entre o controle e entre a parceria ali e o contrato. Tá. Porque se eu chego pra você e falo assim, olha, você é meu namorado. Tá. Eu não gosto que você fale com o seu ex. Tá. E aí você fala assim pra mim, por mim tudo bem, se você quiser eu não falo mais. Foi você que me propôs isso. Tá. E aí eu falo assim, tá bom, eu vou me sentir mais segura se você realmente não falar com ele. A gente fez um acordo. Agora é muito diferente de eu virar pra você e falar assim, a partir de amanhã você não fala mais com o seu ex. Isso é um comportamento controlador. Entendi. Então é sutil, mas é diferente. Porque em um é parceria e no outro eu tô mandando em você. Sim. E essa parceria pode ser negociada.
Né? Se Precisa, você fala pra mim, relacionamento é negociação. é negociação, também é um contrato. Também Existe, é um gente, é um contrato. contrato. Olha só, e quando você me fala, olha, eu não gosto que você fale com o seu ex, eu falo, então, mas eu preciso falar porque eu tenho um filho com ele. Exatamente. Porque eu estou fechando um negócio, ainda eu preciso manter esse contato, né? Aí E você como fala, que a gente pode Pode fazer fazer. para que você se sinta mais segura, mesmo eu tendo que conversar com ele? como que eu posso? Você quer conversar junto? Você quer que eu mostre? Gente, Exatamente. ou seja, o que é bom para mim, que eu também me sinto confortável, não me sinto violentada e controlada. Sim. E o outro também se sinta inseguro. Todo mundo precisa se sentir respeitado dentro de uma relação. E é por isso que conversar sobre aquilo é tão importante. Então, a transparência das emoções, dos ciúmes, eles trazem muita clareza para o casal. E diferente de uma situação mais agressiva, onde, por exemplo, eu vou impor alguma coisa para você e você vai se sentir acuado, não vai se sentir confortável, essa questão da gente conversar sobre e criar as nossas regras, os nossos combinados, fortalece o casal. Sim. E isso vai construindo a confiança. Sim. A confiança, ela é construída, ela não é dada assim, toma na minha confiança e pronto. E querer que o outro faça sem a gente precisar falar, né? Sabe Adivinhe. Adivinhe. Sabe o que eu costumo fazer? Eu acho importante, é o exercício de casal. Porque aí você fala, olha, eu não gostei disso, não quero isso, isso me faz mal, isso é tão importante. Você está falando algo muito, muito, assim, tão simples, mas tão revelador. Sim. Tão bom, Júlia, porque isso faz toda a diferença. Você falando, e por exemplo, e quando o outro realmente, ele dá, as pessoas falam, mas dá motivos. Porque vai falar com o ex, ou vai falar com aquele colega de trabalho que eu não gosto, ou com aquela vizinha. Oi, minha querida. Oi, meu amor, meu anjo, né? Com um certo carinho que você não gosta e a pessoa insiste. Como que deve agir aí? Então, nesse caso, o que a gente tem? Porque o ciúmes, ele é um reflexo da insegurança que existe na relação. A insegurança, ela pode ter vindo de onde? Então a pessoa veio de uma família onde existia ali um ciúmes dos pais e ela aprendeu aquilo. Tá. Ela pode ter vindo de relacionamentos passados, onde eu fui traída, por exemplo, e aí eu reflito isso na minha relação. E ela pode vir dessa relação. Então, por exemplo, existiu uma quebra de confiança, que é o que você está falando. Existe a quebra de confiança ali dentro da relação e isso faz com que eu me sinta enciumada. A gente fala nesse caso de uma ferida de apego dentro de um relacionamento, que é algo que ela é quebrada realmente, é uma confiança que ela foi quebrada dentro da relação. E é uma das coisas mais delicadas que existe dentro de um relacionamento. Quando a gente fala de ferida de afeto, que são essas quebras grandes de confiança, desde pequenas coisas até coisas maiores, são coisas que elas precisam ser muito bem cuidadas e muito bem trabalhadas para que o casal realmente consiga reconstruir essa confiança. Como que o casal deve fazer isso? O que você orienta? É muito importante, nesse caso específico, terapia de casal. Terapia de casal. Porque né? precisa de uma pessoa intermediando aquela situação para que... Qual a importância dessa intermediação? Porque às vezes o casal ele tem uma resistência, né? Os casais, Desculpa eu falar, mas é verdade. Principalmente o homem tem uma dificuldade muito grande de aceitar que precisa fazer terapia, né? A mulher é mais cuidadosa, já tem como um instinto já de cuidado, então ela propõe. É difícil, mas é verdade, isso ajuda muito, principalmente quando há uns ciúmes aí, né? Ajuda muito, porque quando você tem a terapia de casal, você tem uma pessoa para intermediar aquele casal. Porque quando o casal está inserido no problema, é muito difícil eles enxergarem realmente o que está acontecendo. Quando você vai para a terapia de casal, o terapeuta de casal, ele mostra a dinâmica para vocês. Então, ele mostra como que vocês funcionam. E que geralmente é uma repetição. A gente repete constantemente o mesmo ciclo. O casal, ele entra num ciclo e quanto mais tempo de casado, mais forte é o ciclo. Então, a gente fala assim, nossa, quanto mais tempo de casado, mais fácil. Não. Quanto mais tempo de casado, às vezes o casal repetiu tanto aquele ciclo que ele precisa aprender uma nova maneira de funcionar. E uma maneira que talvez seja mais saudável. Porque às vezes, eu falo assim, os casais às vezes eles são funcionais. Eles funcionam muito bem. Mas na hora que você vai entender se aquilo é saudável, não é. Então eles precisam aprender uma nova maneira de funcionar. E geralmente quando você está inserido no problema, é muito difícil você conseguir criar essa maneira. Dificílimo. É muito difícil. É muito difícil. Aí é pra, né, enfim, pessoa que nasceu já fazendo terapia. Enfim. E mesmo assim é difícil, porque mesmo assim, eu, psicóloga, tenho dificuldade, eu preciso. Eu também, né? é lógico. Precisa ir pra a gente fala de relação pessoa. aqui, mas a gente não é porque a gente sabe fazer, não. Não. É constante esse trabalho, né? Exatamente. Ai, Júlia, que legal, gente, adorei. Olha, só pra lembrar você que essa
perfeita entrevista já está no YouTube. Então você pode acessar o nosso YouTube, TV Aparecida, já tem lá a entrevista aqui com a Júlia, falando sobre ciúmes, assim você pode assistir de novo, deixar seus comentários, suas perguntas lá e olha, o melhor de tudo é você compartilhar, tá bom? Acessa lá, acessa o Instagram também da Júlia, tá? Júlia, obrigada. Muito obrigada, Foi viu? ótimo Sempre um bater prazer esse papo. estar Até aqui. semana que vem. Até semana que vem. Com mais essa série importantíssima para nós, não é, padre? Exatamente, né? Saber viver os sentimentos de uma forma que te liberte e que liberte o outro também. Essa é a proposta da verdade do amor.